Quando foi que isso aconteceu? Que eles arrancaram de você aquela alegria que você tinha com as coisas simples da vida cristã. Como é que foi isto? Você é capaz de se lembrar do seu primeiro amor? Como o pouco era muito? Ou seja, as coisas mais simples te completavam e de repente os nossos corações parecem que vão sendo entulhados de decepções com as pessoas dentro da igreja, politicagem, palavras impensadas. E aquilo vai meio que anestesiando a nossa alegria, gelando a nossa disposição. Vamos ficando meio endurecidos. Cada vez mais difícil o relacionamento dentro das igrejas. Mas você é capaz de se lembrar de como você era? Eu me lembro de como eu era e sinto saudade. Aquele fogo inicial, aquele momento que aquecia as nossas almas, aquela simplicidade, singeleza na fé. Meu amado, distanciar-se disto só nos trouxe pesares. Não cultivar esta vida cristã simples só nos maltrata. Estarmos afastados destas metas de sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo nos faz andar num grande deserto e em círculos. O problema não é andar no deserto, o problema é ficar rodando nele. Já que andar no deserto é algo terrível, para que estacionar ali? Nesta manhã, esta lição nos chama a um recomeço, a quebrarmos esses gelos que circundam as nossas almas. Não é um chamamento para que olhemos um para o outro e fiquemos perguntando: por que ele não se comporta assim? Ou ela deveria fazer isto. Mas antes é um desejo particular de que a alegria da nossa salvação seja restaurada. Será que já perdemos a alegria de sermos salvos? Tentamos trocar tudo isso por bugigangas, por tralhas, mas ao final só ficamos mais calados. Que o Senhor nesta manhã, nesse 13º degrau do discipulado, nos encoraje a fazer o caminho de volta, por nós mesmos. Eu tenho procurado fazer isto, tenho pedido ajuda a Deus. Me ajuda, Senhor, a ter brilho nos olhos, a ter contentamento no Senhor, estar satisfeito contigo, a ter abstinência espiritual. Você já viu uma pessoa com abstinência química, como é que ela fica tremendo? Ela fica desorientada. Algumas precisam ser amarradas às suas camas para que elas não façam nenhum mal a si mesmas. E eu tenho implorado a Deus: Senhor, me dê abstinência espiritual. Não abstinência de igreja, não abstinência de cargos de igreja, de atividades de igreja, a abstinência do Senhor. Se eu não orar hoje, que eu me sinta mal. Se eu ficar muito tempo sem ler a Bíblia, que eu comece a ficar com tremores em meu corpo, e alguém pergunta: você está se sentindo mal? E você vai dizer assim: é porque eu não estou comendo direito. Irmãos,
nós não teremos outra vida para experimentar o avivamento. Nós precisamos que comece por nós. Não estamos falando que seremos pessoas perfeitas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter um desejo por Deus que, se não for satisfeito, nós não fiquemos bem. Por isso, eu peço a Deus que oremos nesta manhã, para que tudo comece de novo em nossas vidas. Senhor, Tu já fizestes antes em nós. Faça de novo. São muitas as bolas de ferros amarradas aos nossos calcanhares. Nós não conseguiremos jamais sem a Tua ajuda. Não estamos pedindo ao Senhor disciplina espiritual. Estamos pedindo ao Senhor que acrescente no nosso coração mais amor por Ti. Nós não estamos, ó Deus, Te suplicando que nos ajude a exercitar melhor as questões religiosas. O que nós estamos Te pedindo é que o Senhor nos dê sede de Ti. Por favor, Senhor, a nossa vida não melhora se a nossa vida espiritual não estiver aos Teus pés. Tudo melhora, mas nós não melhoraremos. Dai-nos a abstinência, síndrome da abstinência de Ti, ó Deus, a síndrome da abstinência espiritual, para que desejemos o Senhor, não para que o mundo veja, para que as redes sociais saibam, mas para que o nosso coração volte a se alegrar com as coisas simples do Teu amor, que são inigualáveis. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar aqui lembrando uma experiência que li de uma senhora que foi resgatada do paganismo para o cristianismo. Conta-se que após se converter a Cristo, uma mulher hindu passou a sofrer duramente na mão de seu marido incrédulo. Quando perguntada pelo pastor missionário como ela estava conseguindo lidar com aquilo tudo, e ela respondeu: bem, respeitável irmão, procuro preparar melhor as refeições dele. Quando ele reclama da arrumação da casa, tento manter o assoalho cada vez mais limpo. E quando ele se dirige a mim com gritos e insultos, eu lhe respondo sempre com doçura e humildade. Assim tenho me esforçado para mostrar ao meu marido que, quando me tornei uma crente em meu Senhor, também me tornei ao mesmo tempo uma esposa, uma mãe, uma pessoa, uma cidadã melhor. Naquele contexto, percebemos o quanto esta mulher, mesmo debaixo de sofrimento, não revidava, não porque não tinha vontade de reagir, mas porque ela tinha o grande desejo de santificar o lar dela. Esta experiência está há décadas longe de nós e milhares de quilômetros. Mas Deus me deu a oportunidade de presenciar alguma coisa assim. Estava vindo de um estágio em Belo Horizonte, estava sentado, cansado, dentro do metrô, voltando para casa, e tinham duas pessoas conversando perto de mim. Nunca vou esquecer. Um homem
criticando duramente os crentes. Que os crentes são isso, são aquilo, tudo que você já sabe. E o outro homem, um jovem ainda de uns 35 anos, ouvindo calado. Como eu sou crente, eu ouvi aqueles impropérios e fiquei triste. E o outro calado. Então, quando lhe foi dada a vez de falar, ele disse: ah, meu amigo, eu não posso clamar, porque a minha esposa, ela começou a frequentar uma igreja crente por esses tempos, e ela se tornou outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa tão melhor, tão diferente, que eu não tenho condições de concordar com você. Embora você e eu sejamos amigos de longa data, desculpa, eu não tenho como concordar com você. Sei que há crentes complicados, mas a minha esposa se tornou realmente uma mulher que acredita piamente em Jesus Cristo, e as nossas vidas estão sendo melhoradas lá dentro de casa. Estes dois exemplos falam das mulheres, por coincidência. Porém, é para todos nós, é indistinto, não tem a ver com sexualidade. Como eu posso ser um crente e não tratar melhor a minha família? Simples, distanciando das coisas básicas da fé cristã. Simples. Arrancaram de mim e de você a nossa alegria de salvação, porque você tentou tantas vezes no princípio, mas você convivia com tantas pessoas dentro da igreja que zombavam disto, que você achava que ser alguém melhor espiritualmente era ridículo, ou não tinha o sucesso, ou a valoração que deveria, e você foi ficando preterido naquilo, até o ponto que você se esfriou à semelhança daqueles que te criticavam, porque não é fácil mesmo manter isto num ambiente de hostilidade. Não é o mundo que se inquieta com as nossas posturas de santidade, são os nossos párias, os nossos amigos dentro da igreja, que quando você diz que não, eu estou fazendo desse jeito, eles olham para você com uma cara de decepção, e você começa a ser preterido naquela comunidade religiosa. E experimente a falar: eu sou um jovem que eu não saio ficando com todas as meninas, porque eu acredito que eu preciso respeitar as filhas dos outros, e eles vão rir de você. Receba uma mensagem inapropriada e responda para o seu amigo crente: por favor, não me envia mais esse tipo de mensagem não, porque pode gerar alguma dificuldade para mim aqui em casa. Experimente fazer isso e você verá que este amigo crente talvez te ridicularizará. Perceba, irmãos, que o chamado à vida cristã não é um chamado a voar, nem ter superpoderes, nem sermos operadores de milagres, mas o chamado da vida cristã é vivermos de uma maneira tão generosa e simples, que quando eles olhem para nós, eles percebam que tem alguém melhorando a nossa vida, porque nós somos ruins. Esse Chay é tão ruim, mas tem alguém ajudando ele a se tornar melhor, e ele abraçou essa causa. Não é um chamado aqui que estou fazendo a você e a mim ao legalismo. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, vamos, disciplina, sentido? Não é isso o legalismo. Não estou chamando você a ser fiscal de igreja, nem secretário da Trindade. Eu estou apenas desejoso de que você tenha alegria no coração, que eu tenha no meu coração festa, que eu celebre a vida. E mesmo quando eu cometer alguns erros, e vou cometê-los sempre, eu saiba
reconsiderar e recomeçar. Não estou dizendo que eu tenho que chegar para alguém e falar, me perdoa, assina aqui que você me perdoou, para eu botar num quadro, e sempre ficar olhando, olha como é que eu sou uma pessoa sábia. Não. Mas que as minhas ações digam que eu pedi perdão. Estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa boa. Não é o projeto da vida cristã de fazer uma pessoa boa. O projeto da vida cristã não é me fazer uma pessoa mais educada. Isso não tem nada a ver com cristianismo. A vida cristã é um chamamento a uma vida nova, nascido de novo. Gente que cai, não fica prostrado porque Deus segura ele pela mão. Gente que sabe recomeçar, que não desiste de avançar. Se você quiser ser uma pessoa boa, nós podemos sugerir para você as outras religiões. As outras religiões vão te ajudar. Você pode se tornar um marido que manda mais flores para sua esposa, uma esposa que cozinha melhor para o seu marido, um filho que tira notas boas na escola. Tudo isso as outras religiões podem te ajudar a ser. Abrir porta de carro para sua esposa, nada contra, isso tudo tem o seu valor e a educação é sempre cabível. Mas o cristianismo está te chamando a alguma coisa que as outras religiões não podem fazer por você. Nascido de novo, salvação, vida consagrada, paz espiritual, alegria em Deus, desfrutar das graças divinas, e ao final, mesmo não conseguindo fazer nada disso com perfeição, você ainda dormir em paz, porque você sabe que há um Deus que perdoa todos os nossos pecados e não nos imputa nenhum deles, por causa de Jesus Cristo que morreu naquela cruz para nos salvar. Toda a nossa vida cristã tem a ver com resposta de gratidão. A Bíblia e a vida cristã está nos dizendo aqui, nesta primeira etapa, que nós nascemos de novo e somos filhos de Deus. Vamos tentar de novo, irmãos? Vamos começar de novo? Eu preciso disto. Porque essa síndrome de abstinência, se não faz tremer o meu coração, gera um terremoto na vida de todo mundo que se aproxima de mim, porque eu só respondo com aspereza, só tenho palavra de murmuração, eu só vejo o lado negativo de tudo, eu não consigo ver as bênçãos de Deus, eu sou uma pessoa mal-humorada, mas eu preciso, ainda que sendo uma pessoa mal-humorada, porque talvez é a minha personalidade, eu preciso que isto não machuque as pessoas que estejam perto de mim. Não porque eu quero ser um herói para ela, mas para mostrar para ela que alguém começou uma boa obra em mim e ele continua fazendo esta boa obra no meu coração e não desiste de mim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Agora responda, qual é o maior privilégio do cristão? Ser filho de Deus, adotado pelo Espírito Santo, no sangue de Cristo. O Senhor nos adotou pelo Espírito Santo e agora podemos clamar, Abba, Pai. Clamar, Abba, Pai, não é chamar Deus de papaizinho. Papaizinho, Abba quer dizer papaizinho. Como assim? Você já esteve em algum perigo quando você
Na sua infância, um cachorro correu atrás de você, você saiu gritando: papaizinho, papaizinho, socorre eu aqui, papaizinho. Isso não é clamar. Clamar é: pai, ajuda-me, me socorre aqui, pai. Isso é clamar. Abba, Pai, significa que quando você está no momento mais difícil, o seu coração lança um grito ao céu, dizendo: intervenha, ó Deus. Me ajuda, Senhor. E você pode fazer isso agora no seu coração. Não há barreiras, não há montanhas, não há transgressões, não há falhas, não há faltas, que primeiro não possam ser perdoadas pelo seu Pai em Cristo Jesus, nosso Pai. E segundo, que não possam ser superadas, para que encontremos refúgio no colo de Deus. Suas lutas são pesadas? Imagino que sim. As suas batalhas são como o desembarque da Normandia. É coisa de gente louca desembarcar numa praia, sendo metralhados noites e dias, aqueles soldados, e eles continuam avançando, porque dependia disto o final da Segunda Guerra Mundial e a libertação de todos nós. Uma luta por amor a causas aparentemente perdidas. Eu acho que o nosso desembarque não é o da Normandia, é o desembarque do todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu tenho que descer da cama, pisar nas praias geladas da existência humana, e toda noite eu sou trazido de volta alvejado como semi-morto, estraçalhado por aquele dia tão difícil de superar. Porém, vale a pena se for pela coisa certa. Lutar por aquilo que glorifica a Deus. Bom na guerra, bom combate. E se somos filhos de Deus, nós somos chamados, irmãos, ao bom combate, que fazemos com a vida. Veja bem, está escrito em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando o diabo lançar no seu rosto o seu passado, meu irmão, lance no rosto dele o futuro dele. Os seus pecados estão perdoados, se você os confessou. O seu passado é uma folha colorida de paz. O seu futuro é glorioso. O seu presente é de comunhão com Deus e o meu também. Somos novas criaturas. Certa vez li sobre a ficha de um hospital nos Estados Unidos, que era para ser preenchida no momento da internação daquele paciente. E entre todos os dados e informações havia lá religião: presbiteriano, batista, assembleiano, adventista, católico, tal, elencando várias denominações, credos, religiões. E ao final havia uma frase: nascido de novo. Você poderia marcar ali, naquele quadrinho, nascido de novo, caso você entendesse que antes de pertencer a qualquer denominação, você pertence a Cristo Jesus. O Senhor não nos chamou
para outra coisa a não ser manifestar que nascemos de novo, renascidos, irmãos, das cinzas de nossas antigas tragédias. Deus fazendo de ti, fazendo de você e de mim esplêndidas edificações. Você não precisa se preocupar com isto. Neste aspecto, o mar não dará os seus mortos, ou seja, o seu passado não te achará, porque o seu passado foi perdoado por Deus. Deus olha para você e para mim como se nunca tivéssemos cometido tais e tais infrações. E se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. O que Deus espera de nós então é que tenhamos esta nova vida. Não, nova vida não quer dizer vida glorificada, sem erros, sem pecados, sem falhas, sem uma palavra ríspida com o marido, ou sem uma palavra ríspida com a esposa, sem uma grosseria em algum momento. Infelizmente, nós vamos ter que lutar contra isso até o último refogar de nossos pulmões. Porém, o que identifica que temos uma nova vida é que nós não aceitamos isto em nós, e buscaremos sempre a santificação, buscaremos sempre corrigir isto, ainda que se torne recorrente em alguns momentos, nós buscaremos sempre correções. Ajuda-me, Senhor, não me permita ser assim, eu não quero continuar desta forma, simplesmente pelo fato que eu quero mostrar que realmente eu tive uma experiência com o Senhor. O problema às vezes é quando você quer ser uma pessoa melhor por vaidade e perfeccionismo, só para esfregar na cara da sua esposa: está vendo, eu melhorei e você continua assim. Ou só para ficar repreendendo os seus filhos sem amor nenhum: menino, vamos ler a Bíblia aqui comigo. A pessoa melhorou, mas nada melhorou em torno dela. É como alguém que tomou banho, mas continua com mau cheiro, não fez direito. Nós precisamos de que Deus faça alguma coisa em nós, irmãos, que mude a nossa compostura, como a gente lida com o dinheiro, com a obra missionária, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Eu me lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu precisei pedir perdão para umas 6 pessoas. Eu fui até aquela pessoa e falei: me perdoa por isso, por isso. Eu era um jovem de 18 anos e sabia que eu não tinha como continuar avançando com o bom testemunho sem ter consertado algumas coisas que não poderiam ficar sem reparo. A pessoa mais difícil que eu tive que pedir perdão foi para minha irmã, que eu morava debaixo do mesmo teto que ela, e já tinha 3 anos ou 4 anos que eu não conversava com ela. E eu não cheguei a ela e falei assim: olha, você fez isso, por isso que eu fui daquele jeito, mas agora eu encontrei Jesus, me perdoa. Não, eu falei: minha irmã, me perdoa, por favor. Jesus Cristo entrou na minha vida e eu não posso continuar carregando essas coisas comigo, me perdoa. E ela nem entendia muito e perdoou, porque ela sempre foi mais madura e nunca considerou o meu silêncio. Mas eu precisava, fui pedindo perdão. E pode ser que nessa altura da minha vida cristã eu ainda precisa pedir perdão para muita gente. E às vezes nem conseguirei mais, porque já até partiu. Mas o que eu não posso é aceitar viver uma vida que não condiga com o que Cristo fez em mim, porque eu não terei outra vida para dar esse testemunho
É agora que você e eu precisamos caprichar, meu irmão. Este é o tempo da evangelização. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sutil e só entre nós aqui, não se ofenda. Muito obrigado, meu irmão. Neste tempo aí de pandemia que nós estamos vivendo, calma, não vou te pressionar não, é só uma pergunta que me ocorre. Quantas vezes você já compartilhou um vídeo evangélico? Você viu uma mensagem e clicou assim, compartilhar, sem medo do que eles vão pensar de você. Só para refletir. Não, de política não, calma, não é política não. Não, de futebol também não. Você põe nessa gaveta aqui, eu quero saber assim, quantas vezes você pegou um vídeo que chegou para você, uma mensagem, uma palavra evangelística. Eu tenho certeza que se você fosse aquela pessoa lá atrás, do primeiro amor, você já leu, pastor, eu só sei fazer isso está no meu coração, porque eu já fui assim também, irmãos. Eu também tenho vergonha às vezes de compartilhar vídeo de igreja, eu também, eu sou pastor, eu tenho. Mas eu lembro que eu andava com a camisa assim, eu amo Jesus. Que doideira, irmãos, uma camisa branca, escrito de rosa, eu amo Jesus. Você chegava no computador, a tela do meu computador é, eu amo Jesus. Você vinha conversar comigo, você percebia que eu estava sempre tentando mostrar como Deus era bom para mim. Hoje às vezes eu fico até meio assim sem graça das pessoas me identificar. Será? Não, eu não vou ficar carregando essa Bíblia grande demais não, porque vai que eles percebem que eu sou um crente. Não, claro que não, eu não sou assim. Pela misericórdia de Deus, até por causa do meu ofício pastoral, eu preciso me expor. Mas será que se eu não fosse um pastor, se eu não fosse alguém envolvido com a igreja, eu me pareceria alguém que nasceu de novo? No vosso cristianismo eu creio. Não foi isso que Gandhi disse. Ele disse, no vosso Cristo eu creio, no vosso cristianismo não. A Inglaterra cristã oprimindo a Índia pagã. A vida cristã nos chama a ter felicidade. A gente não conseguirá ter felicidade sem equilíbrio. Ontem eu encontrei um irmão que, pastor, já tem orado há muito tempo pedindo, Deus me dê equilíbrio. Eu falei, rapaz, eu estou pedindo isso também, Deus me dê equilíbrio, moderação. Disse Agostinho que a moderação é a felicidade. Se você tiver equilíbrio, você é feliz. Feliz até quando tudo estiver dando errado ao seu derredor. Está escrito em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a meta do crente? A vida eterna em Cristo Jesus já. Esquecendo-me do passado, eu avanço para um futuro certo. Vamos começar de novo sem ficar falando do passado com o nosso cônjuge? Vamos tentar? Sem ficar falando do passado com os nossos filhos? Vamos tentar? Estou chamando você a ser bobo nem ter amnésia não, estou chamando você e eu a buscarmos um avivamento. Está escrito em Hebreus 12, 1, 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que intensamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, e está sentado à destra de Deus, do trono de Deus.
Sabemos que a vida cristã deve ser santidade e perseverança, mas segundo qual modelo? O pastor? Os pregadores da mídia? Jesus Cristo, irmãos. Eu posso falar uma coisa muito séria nesse estudo? Tem igreja, e que Deus nos livre disto, que se os pastores começarem a ensinar ali uma outra religião, aqueles que conhecem Bíblia vão sair. Mas eu me preocupo em pensar que grande percentual daqueles membros ouvirão, e até me assusto em pensar que em 30 anos aquela igreja já terá se tornado uma mesquita, ou um pagode, ou um santuário hindu, porque não tem filtro, não conhece a Bíblia mais. Então vai se introduzindo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, e as pessoas vão aceitando, e pode ser que aquele ambiente onde Deus foi cultuado se torne um lugar de idolatria. Eu estou dizendo isso com muito medo do que eu estou dizendo, mas não duvido, porque as pessoas estão cada vez menos conhecendo a palavra de Deus. Eu peço até perdão aos nossos jovens, porque a culpa é nossa, pastores. Nós pastores, como disse Moody, somos o grande problema da igreja. Nós pastores, quero dizer com isso todos os líderes da igreja, o problema da obra são os obreiros. Nós não temos trazido alimento sólido para o rebanho, não temos às vezes confrontado as nossas experiências com as Escrituras, e os nossos jovens estão crescendo num ambiente onde não existe ali uma saturação espiritual, uma carga forte de ensinamentos, e eles estão cada vez ficando mais reféns dos professores de faculdade, dos amigos da boca de fumo, e ficando cada vez mais refém das pessoas que não têm compromisso com a verdade, com a militância política, independente dos lados, porque eles não estão sendo treinados, disciplinados, eles não estão sendo inculcados para discernir o que é certo e o que é errado, que Deus tenha compaixão de nós, irmãos, dos nossos filhos, que Deus nos ajude, porque às vezes nos falta entender que o nosso padrão é Jesus Cristo, e a Ele devemos imitar, e você não pode imitar ninguém que você não conhece. Você que me ouve à distância, você sabe quem é Jesus? Você que me ouve aqui nessa manhã, você conhece Jesus? Você conhece a lua? Sim. Lua cheia é muito bonita, né? Mas você já foi até a lua? Ah, não. Pois é. Então eu estou dizendo e perguntando, você conhece Jesus? Não estou dizendo que você sabe da história de Jesus, mas você já leu pessoalmente os evangelhos? Mateus capítulo 1. Eu fui pregar numa igreja em Belo Horizonte que tinha 500 jovens lá pulando e dando pirueta e fazendo de tudo quanto é jeito, até fazendo trenzinho da igreja está fazendo diante do louvor. Fiquei lá de 7 horas até 10 horas da noite, eles cantando na minha cabeça. Aí quando deu 10 horas da noite, o dirigente falou assim, seminarista, palavra curta, hein?
Aí eu cheguei e perguntei aqui, alguém aqui já leu a Bíblia toda? Virou um deserto. Ouvi um grilo, cri, 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 cri. Falei, não, irmãos, a Bíblia toda é muita coisa mesmo, né? Alguém já leu aqui pelo menos o Novo Testamento? Aí pintou uns 50 em 500. Falei, ô, glória! Mas vamos facilitar. Alguém aqui já leu o Evangelho de João? Só ficou aqueles 50 mesmo, porque 450 estavam ali pulando, dançando, festejando, não sabendo nem a quem, nem o quê. Pergunta que eu te faço nessa manhã, você já leu pelo menos o Evangelho de João? Porque ninguém em sã consciência, me desculpa eu ter que te falar isso, mas ninguém normal vai frequentar um lugar e cultuar alguém que ele não sabe nem quem é. Você concorda comigo? Você está frequentando um trem já tem muito tempo, você está cantando coisas há muitos anos, você está no meio de um lugar que todo mundo está fazendo aquilo, mas você não sabe nada sobre aquele assunto. Não, aí nesse caso eu tenho que concordar que é doideira. Talvez você não tenha leitura, você não teve o privilégio de aprender a ler e escrever. Há muitas pessoas assim. É uma mancha terrível de nossa nação. Mas e se você sabe ler? O que te impede? Não é para você ganhar certificadinho no final do ano, receber aqui a leitura. Não é para concorrer a uma Bíblia de Genebra, não. Tudo bem, pode fazer as gincanas, não tem problema. Não é para contar para papai e mamãe. É só para que você tenha coerência de vida, que você está servindo alguém, adorando alguém, orando a alguém, que você no mínimo tem que saber quem é essa pessoa. E através do amor platônico você não chegará a este tipo de amor. O amor tem que ser pessoal. Eu sei, eu estou talvez cruzando aqui linhas e te trazendo alguma inquietude, mas eu estou fazendo para o seu bem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O texto diz que a salvação é de graça, presente de Deus. O que representam as boas obras na vida cristã, então? Sabe por que nós fazemos boas obras? Para a glória de Deus e por gratidão. Às vezes eu mando alguma mensagem para algum irmão e eles agradecem, falou, pastor, o senhor é uma pessoa tão atenciosa. Falou, minha irmã, Deus é que é maravilhoso. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa e a pessoa foi me elogiar e eu disse, olha, Deus te ama tanto que se eu não fizesse Ele mandaria outro. Eu creio nisto, de que fazer para nós é um privilégio, mas se nós não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz e opera em nós tudo isso, irmãos. Que fase que você está enfrentando hoje na sua vida? A Bíblia diz que fomos criados para as boas obras, para fazer o bem, não importa a quem. Que somos feituras de Cristo. Você sabe que a palavra feitura aqui no grego é poemê, de onde vem a palavra poema. Paulo está dizendo que você é um poema de Jesus Cristo. E poemas, alguns poemas têm as suas rimas surpreendentes, não é verdade? Há poemas que começam de uma maneira tão confusa, mas o desfecho é tão glorioso. Poemas cujo início é incerto, mas quando ele se conclui, é genial.
O que está dizendo, falando que você é feitura de Cristo, que somos um poema de Jesus, é que você deve estar sempre preparado para uma reviravolta linda na sua vida. Que talvez a fase dos versos esteja escrevendo a sua história no fundo do poço, mas é um poema glorioso que se encerrará você protegido ali e exaltado à destra de Deus em Cristo Jesus. Talvez o poema esteja indicando que você passe por momentos sombrios, porque a bondade, a misericórdia de Deus não é momentânea, é sempre, todos os dias da sua vida. Qual é a fase que você está vivendo? Saiba que a reviravolta já está a caminho. Creia somente. O vale é uma fase, as mesas dos banquetes não, é uma constante. Talvez você esteja com a sua alma tão oprimida neste momento, e eu quero dizer, você é um poema de Deus, meu filho. Espere e verás a reviravolta, a bonança depois da tempestade, as vestes de louvor depois das vestes de luto, a colheita jubilosa depois das lágrimas. E você sabe que eu estou dizendo a verdade, porque você já é cristão há muitos anos e tem experimentado sempre reviravoltas em suas vidas. Você é feitura de Cristo para fazer o que Cristo fez, boas obras que glorifiquem ao Pai que está no céu. Estamos chegando ao fim deste estudo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que vejam você e se lembrem do seu pai. Esse menino é generoso igual o pai dele, que coisa boa. Ah, meus queridos, agora responda qual é o objetivo de nossas boas obras: comprar a salvação? Conquistar perdão? As nossas boas obras é para a glória de Deus. Você sabe qual é a grande diferença entre o cristianismo protestante de todas as outras religiões? Perguntaram para C.S. Lewis qual a diferença do cristianismo para as demais religiões. Ele diz: esta é fácil, a graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa subir escadaria de joelhos, fazer boas obras para completar o que Cristo fez na cruz. Isso é uma ofensa. Você só precisa descansar em Cristo Jesus. Graça, abundante graça. Os bem-aventurados, quanto do trabalho missionário em si foi levado a cabo por algumas pessoas cujo nome nem conhecemos. Alguns como Paulo, Barnabé e Marcos. Porém, a grande maioria destes missionários eram cristãos anônimos, que iam de um lugar para o outro levando sua fé e seu testemunho em Jesus Cristo. Eu quero concluir com isto aqui. Existem 3 tipos de pessoas neste mundo: aquelas que ouvem a respeito da história, as que ficam olhando a história acontecendo, e por último, as que fazem a história acontecer. Pense nisso. A história cristã está sendo feita. Participe. Não sejamos omissos
ou somente observadores. Seja também um discipulador de alguém. Leve as boas notícias a pessoas que necessitam. Disse Jesus: fazei discípulos. Estamos concluindo aqui o primeiro caderno do discipulado. 13 lições foram ministradas, estão disponíveis no YouTube. Se você perdeu alguma, estude, busque mais conhecer. E que o Senhor nos ajude a começarmos de novo, exatamente de onde esfriamos ou caímos, e comecemos de novo. Faz de novo em nós, Senhor. Em nome de Jesus, onde foi que caímos em nosso primeiro amor, comecemos de novo uma experiência com Cristo. Eu preciso muito disso, irmãos. Eu não quero continuar assim, do jeito que eu sou. Eu preciso muito que Deus faça alguma coisa que mude completamente a minha vida, que já foi transformada pelo Espírito Santo.